Estou de volta, Gigi Barreto, sua perita criminal preferida. E ai, se não for, estou brincando aqui, você é livre para qualquer coisa. Agora, o seguinte, o vídeo de hoje, ele é polêmico. Ai, Gigi, só traz coisa polêmica a maioria das vezes, né? Gosto de abrir os olhos de vocês com muito raciocínio lógico, porque perícia é isso, gente, é raciocínio lógico. E esse vídeo de hoje é sobre um filme da Netflix, um caso real. Mas antes de adentrarmos neste tema, já sabe aquele recadinho de sempre. Sim, vamos aqui ajudar a titia. Gente, quero chegar a 300 mil. Então vamos começar em 220 mil, né? Vamos lá? Segue, se não segue ainda, tá? Se não está chegando aí notificações, faz o seguinte, desconecta aí o sininho e clica novamente, tá? Para ativar as notificações. E comenta e manda esse vídeo, gente. Vamos piramidar Gigi Barreto. Bora chegar aos 220 mil, tá bom? E mais, segue nas minhas outras redes sociais. Até porque tem uma outra rede lá que eu não passo de 90 mil, gente. Só porque lá eu falo de um monte de coisa. Dá licença? Eu sou assim. Então, quem vocês conhecerem que seja igual a nós, essas pessoas assim que pensam demais, pensam bastante, têm raciocínio e gostam de falar sobre várias coisas, envia para elas, tá bom? E me sigam lá também. Agora, voltando ao nosso tema. Que vídeo é esse? Mais uma dica, está entre os 10 aí no mundo inteiro. E fala sobre homicídio que foi basicamente elucidado pela prova de DNA. Qual é? Yara. Nós vamos ter que entender o caso, tá? Eu não vou ficar apenas no filme. Até porque teve uns erros bem grotescos, tá? E o filme ele foi tendencioso. Ai, Gigi, tu não acredita na culpabilidade do réu? Não estou dizendo isso, tá? Não estou dizendo isso. Não vou levantar aqui bandeira alguma sobre a não culpabilidade do réu. Mas existem pontos muito interessantes que, como futuros peritos, esse olhar tem que estar bem atento e não sair aplaudindo uma série porque traz a perícia de forma como o centro. Tá? A gente tem que estar atento, porque erros grossérrimos acontecem dentro das perícias. Isso eu sei. Então vamos lá. O filme ele foi lançado em novembro de 2021 e foi dirigido por Marco Túlio Giordano. Os atores são muito bons, tá? E eles retratam um homicídio que chocou a Itália. Esse homicídio, ele foi muito midiático. E aí isso nos lembra um caso na Itália. Qual? Amanda Knox. Amanda Knox. Então, quem ainda não viu Amanda Knox, assiste, que tem 2 vídeos aqui super polêmicos, tá, meus? Nos casos famosos, tá? Na playlist. Inclusive, por que eu trouxe essa questão do Amanda Knox, né? E o circo da mídia? Porque, vamos ser honestos, quem conhece um pouco a história das polícias italianas sabem do que eu estou afirmando. Conhecem que eles fazem muita mídia em cima de determinados casos de repercussão. Isso é positivo até um ponto, que é negativo em outros. É uma linha muito tênue. Até que ponto essa mídia produz um réu? Essa é uma pergunta. Estou ensinando ele a pensarem. A série ela é muito válida para entender como foi a questão dos exames genéticos. Como foi a mobilização para as coletas de DNA. Entretanto, só traz um olhar. Não traz o olhar da defesa. Não traz possíveis falhas justamente no que refere às provas periciais. Então, só por conta disso eu já fico... E teremos um vídeo somente sobre as provas periciais desse caso. Ele já vai estar na área de membros, tá?
Certamente eu não consigo colocar no mesmo dia que esse aqui subir, mas no máximo 2 dias já estará na área de membros. E ele vai demorar um pouquinho para vir para cá, porque tem outros assuntos na pauta, tá bom? Lives com peritos e tudo mais, então fiquem atentos aqui. Ela desapareceu no dia 26 de novembro de 2010. Yara Gambirásio tinha apenas 13 anos. A mãe, que esperava que ela chegasse em torno de 6h45 da noite, né, em casa para jantar, vendo que ela não chegou, já começou a procura e imediatamente já foi a polícia e eles começaram as buscas, porque é diferente aqui no Brasil, né? No Brasil demora 24 horas para começar a busca. Lá eles foram logo imediatos nesse ponto. Uma força-tarefa, ela foi iniciada para encontrar Yara. Inicialmente se trabalhou com duas hipóteses: a de fuga, é uma adolescente, e a outra hipótese, sequestro. Verificar que a hipótese de fuga seria quase nula. Então ficaram com a de sequestro, mas não havia nenhum pedido de resgate e o tempo foi passando. A cidade, por ser uma província de Bérgamo, é uma cidade pequena e todos muito unidos. E eles ajudaram bastante na busca da garota. E vocês verão isso ao longo do caso. Até porque aconteceu algo assim que a gente até eu, como perita criminal, eu digo assim que eu jamais imaginei ver o que aconteceu. E por esse lado foi muito positivo. Vou falar para vocês lá na frente. O tempo, ele é crucial aqui, em qualquer investigação. E não foi diferente no caso Yara. E nenhuma sombra de vestígios do paradeiro de Yara, ou quem teria sequestrado Yara. Nesse meio tempo, como a série mostra, e realmente aconteceu, antes do encontro do corpo, já tinha sido levantado um suspeito, um marroquino. E esse suspeito só passou a ser suspeito por quê? Porque houve uma falha numa tradução de um relato dele. A promotora de justiça, que é também investigadora, que lidera a investigação, ela contratou cachorros policiais para farejar e levar alguma pista. Esses cachorros foram até uma obra. Chegando lá, eles começaram a investigar e colher depoimentos de todos os operários. E um deles, esse marroquino, teve a tradução feita de forma errônea. Isso me faz lembrar novamente qual caso? Amanda Knox. Mas voltemos. Antes do encontro do cadáver na cidade ao lado, a promotora já tinha sanado essa falha. Ela teve o insight de pedir auxílio, né, para ser refeito a tradução. E aí chegou-se à conclusão de que realmente tinham errado na tradução. Então, olha aí uma falha, tá, na investigação. E não é uma falha pequena. Ela foi encontrada 3 meses depois, 26 de fevereiro de 2011, por um acaso do destino. E isso numa outra cidade, próxima à cidade que ela morava. Um homem, enquanto manobrava um aeroplano, perdeu o controle e ele caiu numa determinada área. Quando ele foi buscar, o corpo de Yara estava lá, só que ainda não sabia de quem era, né? Estava em um avançado estado de decomposição. Inclusive, se você tiver dúvidas sobre os estados de decomposição, as fases, eu tenho um vídeo aqui, tá? Pode ir lá olhar, que está bem didático para você entender. A partir daqui entra qual figura? A polícia científica, que na Itália é um órgão separado, dentro da polícia de Estado. Lá eles têm a polícia militar e a polícia de Estado. A polícia de Estado, ela também funciona como a nossa polícia militar. A polícia militar deles lá é diferente da nossa. E dentro dessa polícia de Estado, existe a polícia científica. A perícia
detectou lesões pérfuro-cortantes, lesões similares, né, às produzidas por instrumentos pérfuro-cortantes. Entretanto, nenhuma dessas lesões foi fatal. Foi encontrado também uma lesão contusa, que é, sim, típica às produzidas por instrumentos contundentes. E aí, o que é contuso contundente, né? Pressão. Então, eles acreditam que tenha sido uma pedra na cabeça, mas também não foi letal. A causa mortis foi hipotermia. Por algum motivo, o autor não consumou o estudo e largou a vítima na neve. E ela, agonizando com os ferimentos e o frio, veio a óbito. E com ela tinham vários tufos de cabelo. Somente isso? Não. Foi encontrado também material biológico. Onde? Nas vestes e na calcinha. Opa, tem bastante material genético, né? Aí dá para chegar ao culpado. Não. Por quê? Porque não se tinha um suspeito. Na Itália, naquela época, não sei agora, quem souber bota aqui, não tinha banco de dados de DNA, nem criminal, sequer. Então não tinha com o que comparar. O que a promotora faz? Aí vem uma jogada ousada. Sim, e muito onerosa. Ela resolve fazer a investigação reversa. A partir do DNA do suspeito, que ela chama de desconhecido 1, comparar com o da população. Como assim? Exatamente. Então, eles começam a fazer apelo à população para que doe o seu DNA. Primeiramente, quem? População inteira? Não. Acredita-se que foi um homem, então vai ter que se comparar com o perfil masculino. Então, o apelo inicial para todos os homens. Exatamente isso. Obviamente, autor não doou. Entretanto, foi encontrado um material compatível em 50% dos alelos das variações genéticas estudadas para identificação. E que isso significa? Opa, que há um grau de parentesco e um grau de parentesco alto. E aqui tem um erro na filmagem, tem um erro aí no filme, tá? Não vou dizer qual é o erro agora, eu vou falar no final o erro. Então fica até o final. Acredita-se que o governo italiano gastou mais de 8 milhões de euros nessa investigação. Claro que não foi só com o DNA, tá? Nessa etapa teve mais uma etapa de coleta de DNA que vocês vão entender agora, e também grampos de telefones, rastreamentos, tudo. Então foram mais de 8 milhões de euros. Então vocês imaginam a pressão que estava para a elucidação desse caso. E isso é positivo ou negativo? Então, voltando ao resultado de 50% de compatibilidade. O homem que teve 50% de compatibilidade com a amostra coletada, ele responde pelo nome de Guerinori. Na série, os investigadores, né, a promotora, no papel de investigadora, ela já diz que não é ele e tal, aí pergunta se ele tem tios, primos, que possa citar, né, por parte de pai, porque essa coincidência, esse match de 50%, foi no cromossomo Y. Então, é pela via paterna, né? O cromossomo Y, ele só pode ser doado de pai para filho. E aqui, quando eles perguntam sobre tios, primos, vou dar a dica, tá? É o erro que existe na série. É um erro mais assim, sobre perícia, tá bom? E aí, coloca aqui no final, eu digo. E ele aponta 3 primos. E aí vão, investigam o material genético desses 3 primos. Só tem dos homens, né? Não tem da mulher. E a menina, a mulher, a prima, ela se encontra fora do país. Os 2 homens dá compatibilidade com o autor do crime. E aí eles vão até a casa da família, né? Desses 2 rapazes.
Então, eles já sabem que há um parentesco de irmãos entre esses primos e o autor. Vão até a casa da família procurar pelo pai desses dois irmãos. O pai já faleceu há muito tempo. E a mãe, completamente contrária a essa ideia. Meu marido nunca me traiu, né? E aí vem que eles pedem alguma coisa para eles fazerem o teste de DNA, né? Uma roupa, tal. E aí lá mostra aquela... Eu não vou contar toda essa parte não, porque senão eu vou contar a história toda. Eles pegam um selo. Esse selo, eles retiram, né, do papel, passam suave para retirar o DNA. Por quê? Porque entre os italianos há o hábito de passar língua no selo e aí ficariam células da língua, tá? Da epiderme. Deu positivo, tá? O match, a compatibilidade sendo de pai e filho. Depois disso, conseguiram a exumação. A exumação confirmou a paternidade. Opa, mas não tenho filho. O que fazer? Nesse meio tempo, surge um haplótipo raro, um alelo muito raro. Nesse meio tempo, surge um alelo muito raro. Uma aluna do professor Previderi, um geneticista que auxilia, né, nas pesquisas, ela encontra um alelo que a frequência dele é muito baixa na população e que o Giuseppe não possui, mas o autor possui. Então vamos lá, por raciocínio lógico. Se o DNA de uma pessoa vem do pai e da mãe, o filho tem um alelo raro, que não é existente no pai, veio de quem? Da mãe. Aí vem a segunda etapa de coleta em massa. Começa a se coletar os das mulheres. Sim. Nesse momento se chega à mãe do autor, Esther Arzuf. E a partir disso se chega ao criminoso, conhecido como Massimo Giuseppe Bossetti. E tem Giuseppe, né? No meio aí do nome. E isso prestes o caso a ser arquivado. E aí imaginem a pressão, né? A pressão, que inclusive no filme é trazida essa pressão, tá? Se traz a pressão por ser uma mulher e não um homem. Então esses pontos são bem relevantes. Quais outras evidências, provas foram utilizadas no caso? Eu vou trazê-las, eu não vou discutir sobre elas. A discussão vai estar no vídeo, que vai estar na área de membros. Fibras encontradas no cadáver e consideradas compatíveis com os assentos do caminhão do réu. Fotos mostrando a presença de um caminhão similar ao do réu, próximos ao ginásio. Lá no vídeo de membros, vocês vão entender por que eu estou falando similar. Registros telefônicos, porque eles fizeram o quê? Eles fizeram a ligação com as torres. E no dia que a vítima sumiu, o telefone do réu se ligou, se conectou à torre onde o corpo foi encontrado. Outro ponto que eles levam muito em consideração é a ausência de comunicação da esposa com o réu durante esse momento de sumiço da vítima. E o material encontrado nos pulmões da vítima, que é muito frequente em obras, tá? Ela aspirou esse material. Então, todos esses elementos juntos fortaleceram a acusação do réu. Agora, vale dizer aqui que o réu, ele não se declarou culpado, ele declarou sua inocência e o que ele pedia era para coletarem o DNA dele e fazerem um teste novamente. Diante de tanto dinheiro gasto, que seria mais um teste? Fica a dúvida. Assiste ao meu vídeo lá no canal de membros e aí nós conversaremos. E eu te aguardo lá nas outras redes sociais, tá? Vou falar por lá mais algumas coisas. Um beijo. Até o próximo.